Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Nessa temporada, a gente tá falando sobre uma fase muito desafiadora em todas as mulheres, que é o climatério, a perimenopausa e a menopausa. Esse podcast é feito pra gente falar com muita ciência, com muita suavidade sobre esse momento da vida da mulher. E no episódio de hoje, temos aqui um tema novo, né? Que é o lipedema. E para isso, para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Juliana Reis, que é cirurgia plástica e especialista em lipedema, para esclarecer pra gente, né, essa doença, o que é, né? Que parece ser uma coisa nova, mas na verdade não, né? Só tá famosa, né? Recentemente famosa, para falar pra gente, né, dos desafios dessa doença nessa fase da vida. Então, muito obrigada, Ju, pela presença. Obrigada pelo convite. Muito bom poder continuar divulgando aí justamente sobre essa doença, que é muito pouco falada, na verdade já descrita há muito tempo, que acomete muitas mulheres há muito tempo, mas só que simplesmente não era diagnosticada. Ju, você acha que nesse momento que você tá, com quantos anos você tá? Eu tô com 46. E você acha que você tá passando por algum momento desse climatério, da perimenopausa, ou… Ainda não te atingiu? Eu já tô de olho. Ah, muito bem. Isso que é o importante, estar Esse é o mais de olho, importante. estar consciente que pode acontecer. Eu ainda não tenho nenhum sintoma gritante, algumas coisas tenho percebido, então, de repente me faltar palavras, um despertar às vezes durante a noite, com um pouco de calor, mas não chega a ser uma sudorese intensa, episódios de insônia. Então, algo ainda muito leve, mas assim, já dá pra perceber que tem alguma alteração. Sim. E me fala uma coisa, Ju, como que você encontrou o lipedema? Assim, por que você se especializou nessa doença que como você mesmo disse, é uma doença descrita há muitos anos, só que não tinha tanta… Eu acho que por falta de diagnóstico, não tinha tanta relevância, né? Muitas vezes a gente não sabe diagnosticar, e muitas mulheres sofrem com isso. Na verdade, a doença foi descrita em 1940 como síndrome da gordura dolorosa. E passou por muito tempo esquecida, né? Então, não era divulgado, não era falado. Na nossa formação, então a gente estava discutindo isso agora há pouco, a gente realmente não aprende nada a respeito disso. Nunca tinha ouvido falar. E quando eu terminei a residência, eu trabalhava com um médico que chama Fábio Kamamoto. E na época, nem eu nem ele, a gente conhecia a doença. E uma amiga pessoal dele, fisioterapeuta especialista em linfedema, foi para um congresso na Alemanha. E nesse congresso na Alemanha, começaram a falar sobre o lipedema. E quando ela voltou, ela falou, pera lá, eu tenho pacientes que têm lipedema e o tratamento seria cirúrgico através da lipoaspiração. Então, ela encaminhou para o Fábio, falando, tá aqui o artigo científico, então o tratamento é esse. E como ele sempre gostou, acho muito dessas… inovações, ele acabou optando por fazer a cirurgia. Então, eu participei já desde essa primeira cirurgia há 10 anos atrás. Então, de lá pra cá, uma paciente encaminha outra, e pra gente começou a ficar cada vez mais comum, mas o que deu um boom da divulgação da doença foi realmente rede social. Porque é isso, as pessoas, as pacientes que têm isso, sabem que elas têm alguma coisa de errado. E elas vão no médico e o médico fala, não, você não tem nada, tá tudo bem. Então, o seu problema é o acúmulo de gordura, vai emagrecer, vai fazer atividade física. E de repente, quando elas descobriram que sim, elas têm um diagnóstico, elas levantaram essa bandeira no sentido de divulgar para os outros. Sim, então, porque antes as mulheres se resignificavam isso, né? Sobre a doença, assim, ó. É um acúmulo de gordura, né? A gente, óbvio, que se culpa por acumular gordura. E fica por isso mesmo, né? E passavam anos. Eu tenho lipedema, gente. E aí, eu fiz o meu diagnóstico no Instagram. Porque quando apareceu pra mim um post do Instituto Lipedema, apareceu pra mim. E aí, tem lá os graus, né? E eu falei, nossa, a minha avó se encaixa nesse. A minha mãe nesse. A minha irmã nesse. Eu tô nesse. Foi assim que eu fiz o diagnóstico. E eu nunca tinha ouvido essa palavra na faculdade de medicina, né? Aí é que eu comecei a ir atrás. E recentemente, eu tenho tido pacientes que já chegam, doutora, porque eu tenho lipedema. Né? Ou então, envergonhado assim, da própria gordura, né? Porque é um acúmulo anormal ali. Até que você queria que você desse uma definição aí pra gente.
E sem saber que aquilo é. Porque aí agora hoje eu também já estou apta, digamos assim, para diagnosticar pelo menos os casos mais óbvios, né? Mas o que trouxe pra mim também foi uma paciente minha, uma paciente de muito tempo. E ela sempre falava, né, ali, eu tenho um acúmulo de gordura estranha, não sei o que lá. Eu falei, olha, eu acho que vamos… Aí você começa, né, assim, olha, vamos fazer alguns exames, vamos passar com um vascular pra ver se não é algum problema linfático, que é um edema. Porque a massagista, né, a drenagem linfática fala que eu acumulo muito líquido. Aí você começa. E a paciente uma vez voltou numa rotina e falou assim, doutora, sabe aquilo que eu sempre reclamei? Porque ela reclama muito dos braços dela. Ela falou assim, é lipedema. Aí eu falei, Aí o Instagram, eu acho que o algoritmo começou a trazer sobre isso. E assim, e pra gente, né, médicas, que foram ouvir falar isso muito tempo depois da formação. Então explica pra gente um pouquinho, para as pessoas entenderem o que é o lipedema. Porque também, o que acontece com as redes sociais, com muita gente falando muita coisa sobre… Existe ali uma bagunça, né, sobre conceitos e definições. E a gente queria que você explicasse um pouquinho sobre o lipedema. Então, o lipedema, a princípio, ele seria um acúmulo de gordura de uma maneira desproporcional nas pernas e nos braços, muitas vezes. A questão é que não é só esse acúmulo de gordura. A grande característica é que é uma gordura que inflama. E por inflamar, ela retém líquido. E essa retenção de líquido dá sensação de peso, de inchaço, cansaço. Então, muitas pacientes acabam também tendo a dor. Por isso que foi descrita como síndrome da gordura dolorosa. Às vezes, acaba sendo difícil até para mim, né, conseguir fazer esse diagnóstico. Porque nem todo mundo tem o quadro clássico. Aquele acúmulo que você olha para uma batata da perna e fala assim, nossa, tá esquisito. Porque nem sempre acumula na região da batata da perna. Então, muitas vezes vai pegar coxa, quadril, que é o padrão da mulher brasileira, né? De acúmulo de gordura na região do quadril. Então, muitas vezes, as pacientes chegam justamente com essa dúvida. Mas eu não tenho essa dor que todo mundo fala. O mais típico não é a dor, é a sensação de peso, é o cansaço nas pernas. Então, é o tempo todo você… sentada, você lembrando que essa perna existe. Então, não necessariamente precisa ser tão doloroso, né? Então, obviamente, tem vários graus, que não é proporcional. O grau de sintoma não é proporcional ao grau de acúmulo de gordura, tá? Então, acho isso bem importante deixar claro, porque muitas vezes, pacientes magras, que são estágio 1, que seria um estágio mais tranquilo da doença, mas muitas vezes são extremamente sintomáticas. Então, é uma junção de sintomas, né? Outra coisa que acaba acontecendo bastante é aparecer muitos roxos inexplicáveis. Então, a história típica é, assim, a adolescente, né? Que quando tem a puberdade, começa a ter um corpo mais de mulher, começa a aumentar o volume das pernas. Muitas vezes não incomoda, porque esteticamente ainda o colágeno tá bombando. Então, é só um mulherão. Mas algumas já têm incômodo porque a bota de cano alto que nunca fecha, né? Então, isso já mostra que elas têm algumas medidas que são realmente desproporcionais, né? Então, elas são fora de medida. Na época adulta, 20 e poucos anos, algumas já começam a perceber, então, esse sintoma de sensação de peso, um cansaço. Tem gente que eu já escrevi que apelidaram de Maria Cansada, porque assim, você não pode ver uma cadeirinha que já quer sentar. E na verdade não, é porque essa perna incomoda, né? Então, na gestação, muitas vezes essa alteração hormonal é um gatilho para piora da doença. Então, muitas vezes essa mulher vai perceber que na gestação acaba acumulando uma gordura maior nessa região da perna, que daí, de novo, mesmo que ela emagreça após essa gestação, ela não consegue perder esse acúmulo de gordura. E muitas vezes isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Então, em relação a sintomas. E o último grande gatilho é a menopausa. É isso que você colocou, essa cronologia vem muito com as fases hormonais da mulher, né? Que é a menarca, né? A primeira menstruação, que você tem ali, né? O primeiro boom. Transformação hormonal, né? A primeira transformação hormonal. Na puberdade. A gestação. A gestação e o climatério. E é engraçado como a gente sofre dos estigmas, né? A Maria Cansada, né? Olha que coisa, né?
E aquela, o corpão de violão, a coxuda, sabe? Olha o pernão daquela mulher. E a gente passou muitos anos ouvindo isso, né? As mulheres ouvindo isso. E as pessoas não têm noção do impacto que causa. Porque além de ser uma doença localizada, ela traz muito na autoestima da mulher, né? Total. Porque, assim, é uma coisa, eu acho que muito comum, distúrbios alimentares, quadros depressivos, porque a mulher, ela não consegue se aceitar. E muitas vezes, por mais que ela lute, né? Então, no sentido de alimentação, atividade física, ela não consegue chegar no resultado, né? Que ela gostaria. E aquele não é justo, né? Uhum. Faço tudo tão bonitinho e não consigo ver definição na minha perna, não consigo melhorar nada. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela acaba desistindo. Falar, então, se não é pra eu ter resultado, então dane-se, eu vou comer. E muitas vezes vai para obesidade. E indo para obesidade, você chega nos estágios mais avançados da doença. Então, eu acho bem importante também ressaltar a importância de ter um estilo de vida adequado. Com alimentação, atividade física e, extremamente importante, o controle de peso também. Porque, apesar de ser uma gordura doente, é gordura. Então, o fato da gente conseguir emagrecer e perder peso, isso melhora sintomas também. Então, eu acho que é extremamente importante as muitas vezes não acharem que a solução fácil é ir lá fazer uma cirurgia. Uhum. Se você não tiver um estilo de vida adequado, alimentação, atividade física, você não vai chegar nos melhores resultados. E aí vem a frustração, né? De muitas mulheres que procuram ali, pensando na estética, né? Se você não muda todos os pilares, se você o resultado não é satisfatório, né? E é uma cirurgia… Assim, é uma cirurgia, né? Tem uma certa exatamente. agressividade. E a cirurgia não é o único tratamento, né? Na verdade, você não precisa começar com cirurgia pra tratar. Na verdade, tem… Nem deve. Nem deve, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer pra controlar, assim como qualquer doença crônica. Pra gente controlar isso, né? Pra aliviar sintomas, sim. E aí, se precisar, né? Se chegar ali ou fez já um diagnóstico com um acúmulo maior de gordura. E aí vai pra cirurgia, mas… Paralelo a isso, tem toda uma mudança de estilo de vida que precisa acontecer, né? Isso é fundamental. Então, muitas vezes, essa sensação das mulheres de não conseguir atingir o objetivo, porque muitas acabam olhando muito para a estética, né? Uhum. E muitas vezes não conseguem perceber que a hora que elas estão fazendo atividade física regular, tem uma alimentação adequada, você consegue controlar a inflamação desse tecido, você melhora sintomas. E isso vai melhorar a qualidade de vida. Então, é muito importante que mesmo que você não tenha o resultado que você sonha esteticamente, é extremamente importante realmente trazer esse tratamento conservador para o resto da vida, que graças a Deus é saúde, né? Então, todo mundo, indiferente de lipedema ou não, tem que fazer isso. E esse conselho é fundamental, porque assim, é difícil começar a fazer a roda girar, né? Sair da inércia, porque você tá num quadro ali de dor, né? Numa síndrome dolorosa das pernas e tal. Aí você fala, não, tem que fazer atividade física. Não, mas eu não faço atividade física porque dói, né? Só que tem que passar por esse desconforto inicial para ver o benefício, porque melhora realmente. Muitas vezes a gente vai ter que adaptar a atividade física, né? Então, mulheres com lipedema normalmente não toleram tão bem atividades de impacto. Sim. Então, é um clássico perceber. Daí eu te pergunto, você conseguia correr? Sim. Tinha dor? Eu tenho. Eu uso meia de varizes, né? Porque a meia de compressão, que era uma outra coisa, né? A meia de compressão, ela alivia um pouco, ela segura um pouco, né? Os sintomas, assim. Então, eu acho que eu consegui lidar muito bem, né? Consigo lidar muito bem com o lipedema exatamente por ter um estilo de vida mais saudável, por fazer esporte, por controle de peso. Porque eu nunca extrapolei demais na questão do peso, então não tive um acúmulo muito importante. Mas é muito difícil, assim, lidar. É uma coisa constante mesmo. Você tem que ir lidando sempre. E aí você percebe que tem alimentos que pioram. Eu queria que você falasse um pouquinho disso da alimentação, né? Tem alimentos que inflamam mais, outros que a gente lê na internet e você percebe que em você não atua tanto, né? Mas tem bastante… Drenagem. Gente, eu sou viciada em drenagem linfática. Porque desincha, melhora, né? Então, eu já fazia algumas coisas antes… Mas eu percebo que nessa fase fica mais desafiador. Eu tenho mais dor hoje do que há 5 anos atrás, com certeza. Uma coisa que eu percebo bastante é isso. Então, muitas vezes as mulheres, elas não tinham queixa de dor, né? E de repente começam a perceber, não,
2 anos atrás comecei a ter dor. Mesmo sem variação de peso, né? Porque eu peso a mesma coisa. Mas é que às vezes com menopausa acaba tendo um pouquinho de variação de peso. E aí piora, mas né? eu sempre fico buscando, eu já sei que tá lá nos 40 e pouco. Piorou. Sim, você nota isso mesmo na sua prática, assim. Total. E assim, mas muitas vezes elas não percebem não só pela dor, mas também pela estética. Eu acho que com a menopausa, uma das coisas que acontece também é diminuir a produção de colágeno, a pele fica mais fina, então fica mais evidente o aspecto de celulite. Então, acaba sendo uma queixa bem frequente também. A piora do aspecto, mas muitas vezes também a piora da dor. Uhum. E da alimentação? Quais são os alimentos que são mais inflamatórios ou menos, assim, que faz parte do tratamento clínico? Isso também não tem consenso, né? Acaba sendo algo meio contraditório. Que eu percebo na prática, assim, álcool, campeão. É o mais, é o que, assim, não tem praticamente paciente que não perceba que bebe e piora 1, 2 dias depois, né? Então, que vai reter mais líquido, de pesar na balança, tá 2, 3 quilos mais pesada. E, assim, percebe piora do aspecto, de celulite, de dor, cansaço. Glúten e açúcar. Considero 2 grandes vilões que, se for pra gente parar pra pensar, não são alimentos bacanas da gente consumir, né? Eu acho que todo mundo, indiferente de lipedema ou não, deve realmente tentar minimizar o consumo. Não vou falar que nunca mais na vida. Eu acho que a ideia é tirar da regra, né? Tirar do seu dia a dia e, de vez em quando, em alguns momentos, você socialmente acabar consumindo. Derivados de leite, eu acho que é alguma coisa mais que é menos consenso ainda, né? Então, eu particularmente considero os derivados do leite um bom alimento. Então, eu não generalizo no sentido de falar faz mal para todo mundo. É uma ótima fonte de proteína, minha melhor fonte de cálcio, eu tenho que me preocupar com osteoporose. Então, eu não gosto dessa generalização de falar, não, corta derivados do leite. Mas eu sou a favor de você testar. Eu percebo piora da minha perna quando eu acabo tirando, ou melhor, melhora, né, quando acaba suspendendo. Então, se você percebe que pra você faz mal, tá bom. Então, pra você faz sentido. Eu acho que mais uma vez a gente entra naquilo que não é uma receita de bolo, né? Todos os alimentos, eles ainda não têm um consenso. Ainda não tem um que você fale assim, a não ser o álcool, que é mais assim, mais nítido que as mulheres reclamam e referem que isso altera. O glúten, a lactose, o açúcar. A gente sabe que são alimentos que cada mulher tem que prestar muita atenção no seu próprio corpo, né? Porque eu acho que é isso, tudo que é muito radical, então, não pode mais nenhum glúten, não pode mais nada disso, não pode mais… Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. E o que funciona pra você, pode não funcionar pra mim, o que piora pra mim, pode não piorar pra você. Então, a gente sempre… Porque o que eu acho que eu vejo muito hoje nas redes sociais, na internet, é muito essas bandeiras de ou você ama… ou você odeia. E eu acho que a gente tem que ter um senso, né? A gente não pode demonizar nenhum alimento, né? Eu também sou contra demonizar alimento. Pra mim, o laticínio importa bastante. Mais que açúcar. Mas é que eu também acho que eu não consumo tanto. Então, não fica tão… né? Mas é importante isso. A gente não tá demonizando nenhum alimento. Né? Parar tudo. Mas é isso que ela falou. Dá pra testar pra você, né? E isso é um só dos pilares, né? E falar em pilar, a gente tá falando sempre da mesma coisa, né? Atividade física, alimentação, se observar, se cuidar, né? Eu acho que esse é o básico, assim, né? Da perimenopausa. Chega nessa fase da vida, não tem por onde, a não ser a gente voltar a fortalecer esses pilares, né? Não, e tem que ter a mudança, né? Porque a atividade física, que é com 20 anos, que talvez aquela mulher que já tivesse um lipedema, que tivesse uma melhora, chega ali na perimenopausa, tem uma piora, o exercício também tem que ser mudado, né? As condições de alimentação, de estilo de vida, do sono, da hidratação, ela tem que ser alterada durante a vida da mulher, né? Eu acho que isso faz uma parte importante. Mas eu queria chegar num ponto que, assim, eu vou fazer uma pergunta para conhecimento meu mesmo, tá? A gente já falou, né? A gente já entrou no tratamento, mas eu queria uma coisa, eu queria um passinho antes. Sobre, assim, o diagnóstico. Além de ser um diagnóstico clínico, né? É só clínico. É isso que eu queria saber. É só clínico. Porque você vê aí, não, tem ultrassom de 3 tecidos. A bioimpedância de não sei o quê. É clínico. É clínico.
Então, na verdade, a gente tem alguns exames para darem pistas pra gente, né? Então, por exemplo, a densitometria de composição corporal, né? Então, ela consegue ver a distribuição de gordura dessa pessoa no corpo. Então, eu consigo ver quanto eu tenho de gordura no braço, quanto eu tenho de gordura no tronco, quanto eu tenho de gordura na perna. Então, isso acabaria ficando mais evidente a desproporção que eu tenho desse acúmulo de gordura. Uhum. Existe um trabalho que viu que quando você pega o peso absoluto de gordura das pernas sobre o peso de gordura corporal total, quando ele está acima de 0,38, né, 38%, ele seria compatível com lipedema. Mas isso não dá o diagnóstico de lipedema. Mas ele praticamente exclui quando ele dá abaixo disso. Então, existem ressonância ou o ultrassom, que eles conseguem medir a espessura do compartimento de gordura da perna. Então, são medidas a mais para ser sugestivo, mas você tem que correlacionar com o quadro clínico. Então, tem muito a ver com história familiar, né? Que é o que você falou. Uhum. Minha mãe, minha tia, né? Normalmente começa com a avó, né? Porque eu acho que uma das coisas que chama muita atenção é porque a geração das nossas avós, elas não tinham estilo de vida adequado. A maioria tinha um excesso de peso. Então, por isso, elas conseguem chegar nesse estágio mais avançado. Então, essa é uma mensagem também importante de se passar, que eu vejo muito. Eu quero tratar meu lipedema porque eu não quero virar a minha avó. Se você não tiver o mesmo estilo de vida, né, então você não vai chegar no estágio mais avançado, né? Então, é para mostrar a importância de realmente quão importante é esse estilo de vida. Então, voltando pro diagnóstico, né? Então, ou o ultrassom ou a ressonância, eles conseguem ver essa desproporção, mas eles vão correlacionar com critérios clínicos mesmo, né? História clínica da paciente. Então, história familiar, roxos, sensação de peso e de inchaço, sensação de peso, sensibilidade ao toque. Então, muitas vezes, é bem frequente ter diagnóstico por massagista. Porque, justamente, a paciente que tem lipedema, ela sempre sente o inchaço. Então, muitas vezes, ela vai se ver escrava da drenagem. 1, 2 vezes por semana. E é extremamente doloroso, às vezes, né? Então, principalmente para quem tenta fazer uma massagem modeladora. É isso aí. Foi inventado isso. E eu vi muitas pacientes voltarem roxas. Exatamente. Daí você pode dar o diagnóstico, é lipedema. Falar, gente, olha aqui, né? Massagem modeladora, vai modelar uma gordura dolorosa. E aí a maioria, na verdade, não tolera, né? Não tolera. E fala, mas nossa, mas eu não tô nem apertando. E várias falam, não, mas eu fiquei roxa, espancada. E assim, daí eu sempre devolvo a pergunta. E na barriga, nas costas, dói? Não. É isso, então... Eu já não voltei de um pacote. Porque na primeira eu fiquei tão roxa que eu não voltei. Olha que coisa. E por exemplo, agora falando do diagnóstico, o diagnóstico é clínico. E assim, eu acho que é uma doença bem que precisa muito da paciente se autoconhecer. Ela se conhecer bem para poder fazer um acompanhamento e referir para você, olha, se houve uma melhora ou não, se tá pior ou não, né? E a mulher, hoje em dia, a gente tem tantas funções que elas se esquecem um pouco. Para fazer um acompanhamento do curso dessa doença, é importante o autoconhecimento? Eu acho que até para pensar na doença precisa do autoconhecimento. Porque é isso, se você não percebe os sintomas, você não vai chegar com a queixa pro médico, né? E nem todo mundo é estético, né? Tem gente que chega, tem queixas super importantes de cansaço e dor na perna. E eu olho e falo assim, nossa, mas para mim é uma perna normal. Então, assim, não é pela aparência física, é muito mais pela história. Então... Quem tem lipedema, na verdade, passou a vida inteira sentindo isso. Então, você não sabe o que você sente. Porque você nunca não sentiu, né? Então, assim... mas eu não tenho sensação de peso. Será? Daí eu tenho que ficar fazendo perguntas. Mas, sei lá, na faculdade, quando você ia numa festa, você é a primeira a querer sentar? Sabe? Não pode ver o banquinho lá, Maria cansada? Num dia normal, habitualmente... Porque tudo a gente acha normal. Então, por exemplo... eu fiquei de pé pra fazer cirurgia. 4 horas de pé. É normal ter dor.
mas e a outra pessoa que tá fazendo essa mesma atividade física, né? Então, essa mesma função, ela ficou cansada? Então, quem trabalha em pé, né, por algum outro motivo, mas é normal eu sentir porque eu tô obesa, ou porque eu fiquei muito tempo em pé. Então, a gente sempre acha e normaliza e acha alguma coisa que justifique. E, na verdade, não necessariamente. Né? Então, muitas vezes, eu acho que é muito importante esse olhar de autoconhecimento, não só na evolução, mas até para perceber que tem. Eu achei interessante o que você falou, e eu vou fazer um paralelo com o que você falou um tempo atrás. A importância de você ter um médico que te escuta, né? Que te busca informações. Porque muitas vezes é isso, a mulher, acho que muitas vezes por vergonha, né? Muitas vezes por não prestar atenção, ela não vai chegar e falar, olha, eu não tô… Se não for o clássico de livro, né, que está acontecendo, muitas vezes ela não vai. E a importância do escutar, né, da escutativa, de tentar buscar dentro da história daquela mulher, olha, dentro do seu trabalho, e é importante isso que você falou, porque você falou no começo… Você tinha feito uma referência sobre a importância, né, de ouvir, de fazer o diagnóstico clínico. E também o acompanhamento, porque eu acho que é isso. Você dá as ferramentas e a mulher tem que estar junto com você para acompanhar. Porque é dentro da história, dentro do que ela conta para você, dentro do que ela traz para você, que você vê se está tendo alguma evolução, se está tendo alguma melhora do quadro dessa paciente. E orientar sobre atividade física, sobre hidratação, sobre alimentação, eu acho que faz parte da vida da mulher. E todos as convidadas, os convidados que a gente trouxe aqui para falar, falou sempre isso, né? Hoje é uma receita, hoje é uma prescrição à atividade física e à alimentação. E eu queria saber de você, o que mudou quando você começou a tratar… Você acha que essa escuta ativa teve ficou muito mais evidente na sua prática clínica quando você começou a atender as mulheres com lipedema? Ou você acha que não teve essa diferença? Porque antes eu acho que era muito mais sobre, na cirurgia plástica, muito mais sobre estética, muito mais sobre alguma queixa pontual da mulher, né? E isso é uma queixa… Mas também precisa ouvir. Né? Então, acho que nesse aspecto acabou não tendo uma mudança. Mas a mulher que tem lipedema, ela é muito mais fragilizada, porque ela nunca foi ouvida. Então, nesse aspecto, eu acho que sim, faz muita diferença. Porque… toda vez que ela procurou ajuda, toda vez ela falou, não, isso é coisa da sua cabeça. E ela teima e ela vai procurar no Google. Não, eu tenho alguma coisa que não é possível. Como quer dizer, uma mulher de 20 anos tem dor na perna, não consegue ficar de pé, entendeu? Então, a hora que você… É muito mais gratificante, eu acho, né? Porque elas percebem o quanto… O fato da gente acolher e finalmente ela se sentir ouvida, né? E isso faz realmente muita diferença. Mas não que as outras não deveriam. Não, era nisso que eu queria chegar. Sim, porque sim. Você acaba tendo um olhar cuidadoso. A sua prática clínica é cuidadosa, é de acolhimento da mulher. Mas era essa palavra que eu ia falar. As mulheres são mais sensíveis. As mulheres com lipedema são mais sensíveis. Porque sempre foram negligenciadas. Porque aquela coisa de você tentar pelos meios comuns, de perder aquela gordura localizada, e aquilo não funciona para você. Né? Então, não é… Né? Eu já citei isso de paciente de antigamente, que a paciente falou, uma vez eu fui num plástico, e aí ele falou, não, você tem que perder 20 quilos para poder fazer cirurgia plástica. Vários. Só que… Ou no vascular também, porque a maioria vai no vascular. E às vezes não é nem só, por exemplo, uma queixa, eu não consigo perder gordura na perna. Eu tenho dor, eu tenho cansaço. Mas daí faz lá o Doppler, não tem nada. E assim, o médico ele não consegue achar uma justificativa, né? Então, muitas vezes ela… não acha a resposta do que ela sente, né? Então, é seu biotipo. Né? Então, se acostume com isso. Porque justamente a história familiar, né? É seu biotipo. E tem a questão de preservar abdômen, né? Aí fica mais desproporcional ainda. Uma cinturinha fina, sem barriga e… Porque toda a preferência do seu acúmulo de gordura acaba sendo para a região dos membros, né? Então, mesmo as obesas…
elas acabam acumulando menos na região da cintura, né? Então, quando você vê um emagrecimento, uma pós-bariátrica, por exemplo, de alguém que tem lipedema, elas não têm tanta flacidez no abdômen. Ela vai ter muita flacidez na coxa, né? Então, justamente ela sempre acumulou a gordura mais nessa região. No braço também, né? Tava mais distendido, né? Proporcionalmente, tava mais distendido, né? Sim, sim. E deixa eu entrar pra minha área agora também. E a gente piora? Nós, ginecologistas, prescritoras de hormônio, a gente piora pra você? Piora o seu trabalho? Assim, existe essa coisa de que lipedema é causado pelo hormônio, então não pode tomar um hormônio de jeito nenhum. Eu não concordo. Eu acho que, na verdade, a menopausa piora o lipedema, né? E você ficar largada na cama, sem ânimo para fazer atividade física, ganho de peso, isso tudo é muito pior. Então, assim, se você tiver indicação de fazer reposição hormonal, eu sou completamente a favor. Porque para mim, eu acho que é muito mais importante o estilo de vida, você conseguir se alimentar, você fazer atividade física, ter uma qualidade de sono para conseguir ter uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que o hormônio em si. E a gente fala isso da reposição hormonal também como prevenção de doenças cardiovasculares, né? De doenças cognitivas, como o Alzheimer. E eu acho que é isso, é tudo um controle, né? É tudo risco-benefício, né? Então, assim, eu acho que é botar na balança qual a indicação, onde você vai ter benefício. De repente, posso ter um pouco de pior estética, mas se eu não piorar minha qualidade de vida, eu acho que faz sentido. Sim. Né? E daí era a minha próxima pergunta. Tem um hormônio queridinho pro lipedema ou é mito? Não dá pra dizer que é um hormônio queridinho. Não, a gente não tem respaldo em literatura falando de nada que seria indicado pro tratamento do lipedema. Mas o que eu percebo muitas vezes na prática, pacientes que usam a gestrinona normalmente referem melhora do aspecto, principalmente do aspecto de celulite. Então, acabaria tendo uma resposta positiva. Mas também já vi algumas, com menos frequência, que quando colocaram chip, né, o chip da beleza, que é o principal hormônio, acaba sendo a gestrinona, queixaram de ter inchado muito, muito. Então, eu acho que é tudo pensar custo-benefício das coisas. Eu sei que na ginecologia existem algumas indicações formais, não formais, mas assim, mais bem estabelecidas, né? Então, por exemplo, endometriose, adenomiose. Então, para essas pacientes que tiverem alguma indicação desse tipo de reposição, ou de repente na própria menopausa, para o uso da gestrinona, né? Então, eu acho que sim, vale a pena, porque você pode ter esse efeito colateral benéfico pro lipedema também. Sim, da mesma forma que a gente falou da alimentação, que a gente não tá querendo demonizar nenhum alimento, né? E nem priorizar outros, é a mesma coisa no caso da reposição. Eu comecei a minha reposição com gestrinona. Mas eu não consegui, com a gestrinona, melhorar o meu principal sintoma, o que mais me afeta, que é a onda de calor. Então, eu troquei ali, né? Mudamos a rota do tratamento. Mas, enquanto eu estava usando, realmente eu notei uma melhora no aspecto mesmo da pele, da perna. E até da forma. Eu achei que eu fiquei um pouco menos redonda, assim. E aí… Só que a minha prioridade… era não ter onda de calor, dormir melhor e tudo mais, enfim. Então, eu direcionei também o tratamento do lipedema. Aliás, na época, eu não lembro se eu sabia que existia lipedema, pensando bem. Porque tava com 40, 41 quando eu comecei. Então, não me lembro, confesso que eu não me lembro. Mas eu notei mesmo uma melhora. Mas também eu acreditei isso porque eu tava fazendo mais atividade física, né? Porque você tá… todo o pilar ali do tratamento, né? Então, eu intensifiquei a atividade física para poder dormir melhor, né? E você chega… O climatério também dá aquele baque de que chega numa fase da vida que não dá mais para brincar. Você não tem mais 20, então você tem que intensificar ali e se cuidar. E eu achei que era por causa disso, mas talvez tenha sido uma ajudinha aí do hormônio. Eu acho que é um ciclo, né? Na verdade, também o fato de você ter a reposição hormonal vai te dar mais ânimo para conseguir ir para academia, Exatamente. Né? Então, às vezes, o que eu escuto muito é a mulher tá se arrastando. Então, acorda, que jeito que você acorda e fala assim, nossa, agora, eu vou pra academia. Né? Então… A vida é injusta com a mulher. Quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, você vê que assim, pô, a gente já tá cansada, mas a gente tem que ir na academia. Só que a gente tem dor.
tem que ir na academia. Só que a gente tem ansiedade, que a gente quer comer, mas tem que cuidar da alimentação, entendeu? Você faz essas receitas aí pros homens, né? Muitas vezes você não… É óbvio que todo mundo tem que ter uma atividade física, tem que ter um sono, homem ou mulher, indiferente. Mas eu acho que a mulher, a vida é mais injusta, né? Nessa parte com as mulheres, né? Eu acho que eu sou otimista, né, gente? Eu gosto muito de ser mulher. Mas eu acho que, na verdade, a natureza nos dá tanto que a gente tem que pagar um precinho, entendeu? É verdade, a gente tem proteção cardiovascular. A gente vai falar com cardio ainda, a gente vai falar disso. Mas eu acho que a natureza nos dá tanto que tem um precinho pra pagar. E aí é isso aí. Pagar. Entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. E ali, você falou, né, então, da gestrinona, que ela pode ter esse efeito benéfico, mas também tem que sempre tomar muito cuidado. Eu acho que quando a gente fala sobre chips, os pellets, essas coisas, a gente sempre tem que ficar um pouquinho ressabiada. Porque, infelizmente, não existe um controle adequado, a Anvisa, né? Não existe um órgão que vê a qualidade, que vê a distribuição, vê o tempo que esses chips… A liberação diária, né? Exato. Exatamente. Então, é muito… Porque você vê isso, né? Tem aquela que colocou e se deu muito bem, tem aquela que colocou e se deu muito mal. Então, tudo que a gente consegue dosar e ter a certeza… Não é muita certeza, porque também na pele, no gel ou no intravaginal, a gente não tem tanta a certeza de quanto é absorvido. Mas a gente consegue, a gente é mais maleável ali nas doses, né? É até importante esclarecer isso, porque não é só… O chip não é a única forma de apresentação de administrar a gestrinona, né? Tem oral, tem gel, enfim. E a gente tá falando do princípio ativo em si e não, né, do meio de administrar, né? Não, e eu acho que o principal, se for para testar alguma medicação, não começar testando no chip. Exato. Porque eu escutei várias vezes das Também pessoas sou dessa quem opinião. colocou e começou a ter uma resposta que não desejava, começou a inchar e etc. E a resposta é, tá bom, tem que esperar 6 meses. Exato. Faz o Fica quê? aí. Faz o quê enquanto isso, né? Então, eu acho muito importante. Se é pra testar, que seja de alguma via que se você tiver algum efeito colateral, você consegue suspender. Em relação, assim, não só à reposição hormonal, às próprias pílulas, existe uma piora, existe uma relação sobre isso com o lipedema? As pílulas que têm estrogênio, normalmente os pacientes referem piora do acúmulo, do aspecto, de acúmulo de gordura nas pernas. Então, a preferência seria alguma só à base de progesterona. Eu sou fã do Mirena. Não, todo mundo aqui é fã do Mirena. Acho que Eu entrei nesse time recentemente. É porque várias perguntam, né? Eu tenho lipedema, então qual o melhor método contraceptivo, né? Então também, de novo, não vai ter consenso. Uhum. É uma opinião minha. Então, muitas acabam usando o DIU de prata ou de cobre. Eu, particularmente, não confio. Meu irmão nasceu com o DIUzinho na mão. Então, eu acho que das vias hormonais, a que vai ter menor absorção sistêmica vai acabar sendo o DIU, pode ser o Kalina ou o Mirena. Então, normalmente acaba sendo a minha sugestão. Mas tem várias pacientes também que fazem uso de anticoncepcional oral. E normalmente só de progesterona e acabam se dando super bem. Então, eu vou pegar essa frase, né? Essa explicação que a doutora Juliana deu, porque eu acho muito importante. Eu tive uma paciente que a gente tinha nitidamente uma necessidade de repor hormônio para ela, de fazer alguns cuidados ali, principalmente por um diagnóstico de endometriose, de adenomiose. Ela tinha interferia muito na qualidade de vida dela. E tinha nas redes sociais uma bandeira muito forte que o Mirena… ele piorava o lipedema, piorava a dor, assim, demonizando o lipedema, Uhum. demonizando o o Mirena, o DIU, nesse aspecto. E ela, assim, ela foi contra o tratamento dela para isso. Porque é isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente segue, a informação tá aí, né? A gente tá na era da informação. Só que tudo que a gente ouve, a gente sempre tem que ter um senso crítico e buscar especialistas. E buscar médicos de verdade que estão ali para acompanhar e ajudar o tratamento. Essa paciente, ela sofreu por muito tempo, a gente chegou a pôr o DIU nela. E ela voltou depois de 6 meses, falando, nossa, mas uma piora muito mais. Olha, aquela moça lá falou que era isso e eu tô sentindo tudo isso. E a gente acaba com o tratamento… porque tem uma informação errada nas redes sociais.
Eu acho que é tudo custo-benefício, né, das coisas. Já vi paciente, por exemplo, que por conta dessa história de não quero usar o hormônio, né? E daí tem hipermenorragia, sangra até não poder mais, com DIU de cobre, tudo porque não pode ter o hormônio. Exato. E daí o tempo todo tendo que repor ferro, porque não vence. Não tem corpo que consiga repor tudo que perdia. E eu acho que é isso. Então, assim tá super indicado pensando pela parte do sangramento, né? Então, é tudo botar na balancinha. E nessa fase da vida, né, de perimenopausa, essa flutuação hormonal, o ovário vai liberando o estradiol também de forma errática, né? Porque ele começa, a hipófise manda ali o estímulo, né, com o FSH, para o ovário funcionar. E aí ele não consegue produzir todo o estradiol a contento. Então, o cérebro entende, não tá produzindo, vou mandar mais estímulo. E é assim que, né, o FSH, a gente dosa lá, tá aumentado. Vai mais estímulo, mais estímulo. Chega uma hora, nessa fase ainda de perimenopausa, que o ovário consegue, com muito estímulo, ele consegue produzir. E aí faz ali um pico. Então, os sintomas também flutuam. E flutuam diferente do que antes, quando a gente tinha o ciclo bem marcado. Então, que você podia experimentar uma piora ali na TPM, né? Uma piora dos sintomas ali do lipedema na TPM. Nessa fase, fica mais bagunçado. E também, porque, como você falou, né? Que uma coisa que eu não tinha pensado, é verdade, né? A queda do colágeno vai intensificar todos os sintomas. Então, é bem desafiador mesmo nessa fase. E você acha que a gente, com as nossas prescrições, a gente piora o seu trabalho de tratamento? Ou a gente consegue entrar em acordo e ajudar a paciente, assim? Não, eu acho que é isso. Eu acho que mais importante do que eu pensar em demonizar o estrógeno, a reposição hormonal, etc., é muito mais o estilo de vida que você não vai conseguir ter pela menopausa. Então, a piora que eu percebo não vai ser o hormônio. A menopausa em si, ela acaba piorando muito mais o lipedema do que essa reposição. Porque para o tratamento do lipedema vai ser muito mais importante o estilo de vida, a atividade física, a alimentação, a qualidade do sono. E se você não tá com isso tudo funcionando, você não consegue melhorar exatamente do lipedema. Então, assim, de novo, risco-benefício, custo-benefício das coisas, no sentido de falar assim, quanto, assim, quão insuportável estão sendo esses calores, né? Então, esse fogacho, acaba sendo extremamente constrangedor para quem acaba tendo isso, né? Então, eu acho que de repente uma piora estética por conta da reposição hormonal, porque piora um pouco o aspecto do lipedema, eu acho que a culpa maior é da própria menopausa e não da reposição hormonal. Então, eu sou a favor que, tendo indicação de reposição hormonal, que tem que fazer a reposição hormonal. Maravilha, gente. É que é isso. É que isso, não tem uma pílula mágica, não tem um remedinho que você vai lá e você toma e melhora todos os sintomas. Eu ia perguntar isso, se ela não tinha aí… A varinha de condão. Exato, não. A gente sempre tem que ver dentro de cada mulher como um indivíduo, onde a mulher está inserida, o que é importante pra ela, o que não é importante pra ela, porque a gente vai sempre ter que dosar. Primeiro que a gente vai recalcular a rota sempre. Como ela falou, ela começou com a gestrinona, fez muito bem, mas de repente já não tava mais fazendo tanto efeito. Por que isso? A perimenopausa, os hormônios, eles não estão marcados, ciclados. Eles estão anárquicos, eles estão cada vez vem um impulso de alguma coisa que você tá no alto e você tá no baixo. Então, não tem. Eu acho que o mais importante é que os médicos que acompanham essa mulher, de qualquer especialidade, conversem e falem a mesma língua. Porque muitas vezes a gente ouve assim, não, o vascular falou que eu não posso usar isso. O cardiologista não posso usar hormônio de jeito nenhum. Não posso usar hormônio. E aí vem um medo pelo hormônio. E aqui, eu e a Vivi, a gente é assim, fã que quem pode… tem que usar, porque o ganho que eu tive… É uma pena quem pode não usar, é isso. Porque a gente chega num ponto de falar assim, hormônio… nossa, que pena que essa paciente está se privando da reposição hormonal. Não, eu acho que assim, é tudo tentativa, né? Então, você pode começar e se você perceber uma piora muito importante… não digo estética, né? Eu acho que o que mais manda na nossa vida são os sintomas, né? Qualidade de vida. Você perceber uma piora muito grande por conta disso, de repente… você acaba suspendendo.
Também não é muito uma certeza isso, mas assim, o que eu acredito é que mais do que o estrogênio que faz mal, na menopausa, a queda da progesterona, daí me corrijam, por favor, tá? A queda da progesterona é mais acentuada ou mais inicial do que a queda do estrógeno. Então, você começa a ter um desbalanço entre a proporção de estrógeno e progesterona. Então, eu sugeriria, de repente, melhorar a reposição da progesterona para compensar ainda mais a reposição do estrógeno. Não sei se faz sentido isso. Sim, eu acho que é isso. Cada caso é um caso e depende muito dos sintomas que a mulher que a mulher tem. Apresenta. Né? Porque tem sintomas claramente relacionados à progesterona, claramente relacionado ao estrogênio. E a testosterona também, que a gente não demoniza a testosterona. A gente sabe que é off-label, que tem estudos ainda. Eu acho que precisa muita coisa ser creditada e ser testada cientificamente, que seja, sobre a testosterona, para a gente liberar o uso. Mas temos sempre que tomar cuidado com a prescrição, né? Não é tudo ou nada. Não é um chip com tudo, nem é um chip com nada, né? A gente advoga a favor da reposição e a gente não demoniza o uso da testosterona, né? E a gente sabe que quando a gente fala que precisa ter mais estudos e tal, é porque realmente a mulher, principalmente a mulher na menopausa, precisa realmente ser mais estudada, né? Mas principalmente, a gente não demoniza porque é um hormônio que a gente produz. Então, a gente quer saber, né, que com os estudos e tal, uma resposta de qual seria a dose ideal, quando colocar e tal. Porque bastante coisa de reposição a gente faz de forma empírica. Eu acho que no lipedema também tem muito disso. Que a gente faz de forma empírica, assim, o tratamento, né? Não, se a menopausa que existe há milênios é reconhecida há milênios e tem muito estudo, ainda não tem as respostas, quiçá o lipedema. O lipedema, sim. Exatamente. Que até 3 anos atrás, praticamente ninguém falava. Então, assim, realmente é muito pobre de estudos. Então, é muito do achismo. Infelizmente, na medicina, ela não deveria ser baseada na minha experiência. Sim. Mas pro lipedema, eu acho que acaba sendo muito isso, né? Na verdade, então, a gente tá entrando em território… Mulheres, né? Estão fazendo isso. A própria gestrinona, né? Então, assim, ela não tem nada que defenda o uso. Mas, muito provavelmente, talvez seja só… Mas na prática clínica… vai talvez seja só melhor. por falta de estudo, entendeu? O que não quer dizer que a falta de estudo quer dizer que ele que não serve. Ruim. Exatamente. Né? Mas a gente ainda não pode sair prescrevendo a torto direito. Exato. A gente tá desbravando esse território. Sim. Né? E mulheres que estão… mulheres tratando de mulheres, a gente tá desbravando esse território. Isso que você falou, que a menopausa existe há tanto tempo quanto existe mulher no mundo, né? Que às vezes a gente não chegava acima dos 40 anos. E todos os estudos, toda a base científica sempre foi estudos em homens, com medicações em homens e feitos estudos por homens. Então, agora que as mulheres estão chegando mais nos cargos científicos, estão tendo mais estudo de medicamentos para mulheres, que a gente vai começar a desbravar esse mundo, que a Vivi é tão otimista, que fala que a gente vai chegar em consensos, em doses, em tratamentos. Aí fica uma pergunta, o lipedema é uma doença exclusiva da mulher ou acomete homens também? Bem raro. Bem raro. Se fala em 1% de acometimento em homem, mas eu particularmente, por exemplo, nunca atendi um. Tá vendo? É isso que eu queria… Muito provavelmente é porque o homem, na verdade, ele nem procura, né? Então, o homem é menos vaidoso e etc. Mas, assim, já escutei de alguns casos de pacientes que falam: meu tio tem, meu pai tem. Então, eu acho que nessa família a carga genética acaba sendo muito forte. E, normalmente, eles vão ter algum perfil mais estrogênico. É isso que eu ia falar. São homens com perfis mais estrogênicos para ter esse tipo. E… eu acho que a gente já falou bastante sobre o diagnóstico, a gente já falou bastante sobre até alguma forma de tratamento, né? Que é a mudança do estilo de vida, cuidar dos pilares. Mas eu quero saber, assim, o que a gente tem para tratamento dessas mulheres? Não só pensando na estética, mas muito mais pelo tratamento dos sintomas, né? Então, tem muita gente que às vezes acaba querendo dividir, né? O tratamento cirúrgico e conservador. E para mim, não existe essa divisão. Né? Então, são duas coisas que se somam. Então, é importantíssimo, quando a gente fala em tratamento conservador, é o tratamento clínico, é o tratamento que não é cirúrgico.
que a base de tudo é tentar diminuir a inflamação desse tecido inflamado. Então, através da atividade física e dieta anti-inflamatória. Coisas que vão ajudar também a diminuir o inchaço, né? Então, a drenagem linfática, o uso da meia compressiva também vão ajudar na melhora dos sintomas, mas eles não estão tratando a causa, que é a inflamação. Então, não adianta a mulher achar que, não, eu tô fazendo drenagem linfática, tô usando meia, eu tô tratando lipedema. Não, porque você continua inflamando, você tá simplesmente enxugando gelo. Né? Então, são coisas que vão agregar para o tratamento conservador, mas não adianta se você realmente não mudar o estilo de vida. O único jeito que eu tenho de realmente reduzir a quantidade de gordura nesse membro, esses depósitos de gordura localizada, é a lipoaspiração. E mesmo com a lipoaspiração, a gente não fala em cura, né? Então, eu tenho um controle da doença. Então, a hora que eu diminuo a quantidade de gordura nessa região, eu também vou melhorar os sintomas dessa parte do corpo, né? Então, a cirurgia, ela melhora muito estética, ela melhora volume, ela devolve proporção, ela melhora o contorno. Então, quem não tem joelho começa a enxergar um contorno melhor nessa região de joelho. Mas, principalmente, ela melhora sintomas de dor, cansaço, melhora roxo, melhora tudo. Mas se eu voltar, né? Então, se eu simplesmente fizer essa cirurgia e não melhorar meu estilo de vida, ainda tem um resto de, né? A ideia da cirurgia, ela diminui a gordura, ela não zera. Então, alguma coisa ainda continua. Então, se ela não melhorar estilo de vida, ela vai ainda ter uma manutenção dos sintomas. Provavelmente bem menor do que antes da cirurgia, mas a ideia é realmente a gente somar as duas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que todos os assuntos, todos os tratamentos sempre volta na qualidade de vida, né? Em você ter uma consciência de que você precisa, nós mulheres, os homens, todos nós precisamos ter hábitos saudáveis para melhorar tanto o aspecto estético quanto o aspecto doloroso, né? A sintomatologia. E como você disse, não tem cura, mas evitar talvez uma progressão ou diminuir o tempo de progressão, né, da doença do lipedema. E assim também, né? Quando a gente fala assim, tal doença não tem cura, uma paciente que já tentou de tudo e não conseguiu, ela pode entender, ela pode ouvir a gente aqui, falar, bom, então vou largar a mão, né? Como ela tinha falado. Só que a gente tá só na metade da nossa vida. Tem toda a outra metade para percorrer. Então, a gente não tem, na verdade, outro caminho. Eu enxergo assim, não tem outro caminho senão levar a sério o tratamento. Não, porque senão você só vai piorar. Assim, então, realmente, a mensagem eu acho que a gente tem que passar aqui diferente da estética, né? Então, a estética, ela vem como consequência. Muito mais do que isso, é realmente você lutar por esse estilo de vida saudável, porque, primeiro, é ele que vai te ajudar com longevidade, com todos os aspectos de saúde. Não tem uma área da medicina que não seja impactada pela medicina do estilo de vida. Então, hoje em dia, eu sou uma entusiasta do estilo de vida. E se você não se cuidar, pensando em, então, o lipedema é uma doença progressiva, então dane-se, eu não vou cuidar, na verdade você vai piorar para os estágios mais avançados, né? Então, que começa realmente a ter acúmulos muito maiores de gordura na região muitas vezes do joelho, você começa a ter alteração ortopédica, alteração de marcha, locomoção, então, assim, vai realmente impactar na qualidade de vida no futuro. Então, assim, quanto antes a gente começar a melhorar, melhor vai ser o nosso prognóstico. Maravilhoso. Ai, Ju, eu quero muito, muito agradecer a sua presença. Eu acho que assim, eu acho que você, só na sua fala, na sua calma, na sua tranquilidade de explicar sobre isso… Tem uma confiança, né? Eu acho que assim, o caminho é esse. Você vai atingir muitas mulheres que vão assistir e que vão se identificar e que vão entender que assim, não é coisa da sua cabeça, não é coisa que assim foi criada. Eu sei que às vezes cansa, que a gente vive lutando contra os estigmas, que a gente vai no médico muitas vezes aí fala que não tem nada. Mas assim, se você sente que tem essa desproporção de distribuição de gordura, se você tem as pernas cansadas, se você tem dor, se você acha que a celulite ou o aspecto da sua pele está diferente e você já foi em médico, mas assim, tenta procurar gente que vai te olhar como um todo, que não vai olhar pra você e falar assim, olha, não tem nada, ou que vai às vezes só pedir um exame. É assim mesmo. Não, tá tudo bem, assim. É normal. A perna cansa, né? É porque você trabalha demais. Porque você fica… trabalha em casa, não só no trabalho no mercado, né? Mesmo o trabalho de casa.
Então eu acho que esse episódio vai tocar muitas Muita mulheres. gente, Muitas mulheres. E até às vezes nem a própria mulher. Se um homem estiver ouvindo, ele vai olhar e falar assim: nossa, minha esposa vive falando que tem esse cansaço Eu nas já tenho pacientes que vieram porque o marido ficou forçando. O marido liga e marca a consulta. Não, ó, você tem esse negócio aqui. E eu acho que a mulher, às vezes, a gente não gosta de ser chata. Apesar de todo mundo falar que a gente é chata, a gente não gosta de ser chata. Então, quando a gente começa a reclamar muito de uma coisa… Tem alguma coisa. E ninguém… Tem alguma coisa, e às vezes as pessoas não ouvem, aí a gente para de reclamar. Então, a gente guarda, né? E mesmo isso que você falou, é assim mesmo, né? É assim mesmo. A minha avó era assim, a minha mãe é assim, minhas irmãs são assim, minhas tias são assim, eu sou assim. É assim mesmo, mas isso não quer dizer que eu vou largar a mão, e que não dê pra melhorar e aliviar sintomas. Então, se você se identificou com alguma coisa de tal hoje, ou se você conhece alguma mulher que pode se beneficiar dessas informações, então compartilhe esse vídeo, que você pode ajudar muita gente. Porque aqui no Pod Mulher, Mulher Pode, e a gente adorou nos pau. Adorei também.